Shalom, shalom, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. A gente vive um mundo onde todos nós hoje buscamos paz. E a paz que excede todo o entendimento, ela é encontrada somente no Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para mais um dia de caminhos de sabedoria, onde nós estamos aprendendo em Provérbios como adquirir sabedoria, como ter sabedoria. A partir dos princípios e dos conceitos de Provérbios, nós temos caminhado nesse caminho de sabedoria. Você, exatamente você que chegou aqui nesse momento, é o nosso convidado, é a nossa convidada para estar nesse caminho de sabedoria, entendendo os bons conselhos que Provérbios traz para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa causa. E assim nós seguimos. A tarefa devocional hoje é entender e tomar uma decisão. Entender por que eu preciso fazer isso. Por que eu devo agir dessa forma. Muitas vezes nós, pela falta de entendimento, agimos ou temos comportamentos que a gente nem entende o porquê, a gente não consegue ter uma resposta clara por que eu realizo tal fato, por que eu me comporto assim, por que tal hábito na minha vida se instalou. Então é muito importante que a gente entenda os processos, entenda a nossa causa, para que a gente possa ter respostas no tempo certo e determinado pelo Senhor. Então, dentro do contexto do capítulo 19, que é o nosso capítulo de hoje, para buscar entendimento. E a partir desse entendimento, eu decidi pegar um desses versículos e viver. Eu decidi tomar para minha vida algum aprendizado e colocar em prática. Porque a Bíblia, ela é muito mais do que um livro que se lê. Ela é um livro que se vive. É um livro de vivências. É um livro do viver. É um livro do cotidiano diário. É um livro que ele é vivo e ele traz vida. Só existe vida no Senhor Jesus Cristo. E para eu ter essa vida, eu preciso conhecer. E para eu conhecer, eu preciso estar dentro do contexto da palavra de Deus, sem o qual eu não vou conseguir conhecer. Então eu preciso ter essa clareza de mente, clareza de entendimento, clareza de decisões, clareza do caminho, de onde eu estou e para onde eu preciso ir. Só que entre onde eu estou e para onde eu preciso ir, existe um caminho a ser traçado, existe um projeto a ser realizado, estabelecido, firmado e fixado no autor e consumador da nossa vida, que é o Senhor. Então eu preciso ter esse entendimento. É muito, digamos assim, difícil quando nós agimos somente por agir, quando nós não temos clareza, quando nós não temos consciência do que nós estamos verdadeiramente fazendo, de onde nós estamos, para onde nós queremos chegar ou para onde nós queremos ir. Então, que haja entendimento, e o entendimento nós buscamos na palavra do Senhor. O entendimento se busca na palavra do Senhor. O entendimento se busca em Deus. O entendimento se busca dentro daquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Então, do capítulo 19, para entendimento e tomar um posicionamento, eu escolhi, foram dois que eu escolhi. Eu vou ler primeiramente o versículo 18, que diz assim: disciplina teu filho enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte dele. Nessa versão diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não se exalte a tua alma para o destruir. Isso fala de disciplina apropriada. Então, assim, nunca se viu um chamado, um clamor, em todos os tempos, para
esse contexto de uma disciplina apropriada. Muitos pais, eles nesse momento da vida, eles estão sem direção, sem rumo, sem saber como conduzir a criação dos filhos, sem saber o que fazer, para onde fazer ou como fazer. Os dias, eles são difíceis porque nós estamos vivendo hoje um momento onde existe todo um programa, um processo, uma instalação de um movimento ideológico. E esse movimento, ele começa nas crianças. Então, se eu hoje, enquanto pai, enquanto mãe, eu não trago para dentro da minha casa essa disciplina apropriada, esse conhecimento apropriado, esse entendimento apropriado, essa consciência de quem nós somos em Deus, com certeza os nossos filhos, eles serão alvos. E quando eu falo de disciplina apropriada, eu estou englobando aqui todo o contexto educativo. Eu estou englobando todo o contexto de práticas educativas dentro do critério da criação de filhos. Então, aqui ele é muito claro: disciplina o teu filho enquanto eles têm idade para aprender. E aqui a gente tem a gente consegue aferir essa questão do desenvolvimento da infância entre o relacionamento dos pais. Porque a gente verdadeiramente, a Bíblia, ela tem clareza, uma clareza que nós, às vezes, enquanto profissionais, buscamos trabalhar, estudar o desenvolvimento humano por muito tempo para encontrar uma clareza. E a Bíblia já nos traz, e ela nos diz com muita assim, entendimento, que existe um tempo para nós darmos essa disciplina apropriada para o nosso filho. Existe um tempo, porque em algum momento da criação, em algum momento do desenvolvimento da criança, do adolescente, não vai mais dar. Então, a hora de fazer a instrução, de dar uma disciplina apropriada, de ensinar o que se precisa ensinar, de fundamentar conceitos sólidos, não conceitos vagos, não conceitos vazios, não conceitos de tipo aquele faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Os pais, nós precisamos entender que toda disciplina, ela precisa, além de apropriada, ela precisa trazer um modelo. O modelo somos nós, ela precisa ser construída a partir de uma orientação e de um modelo paterno, de um modelo de pais. Porque se nós digamos assim, meu filho não faz o que eu digo, faz o que eu faço. E eu sempre costumo usar, por exemplo, o hábito da leitura. Então nós queremos, digamos, dar uma disciplina apropriada para o nosso filho de conhecer a palavra, de entender, de ter esse hábito da leitura. Mas ele nunca vê a gente lendo. Ele nunca vê os pais lendo. Qual é o exemplo que você acha que essa criança, nessa criação, ele é mais forte dentro dele? Provavelmente o exemplo mais forte dentro dele vai ser aquele da convivência, vai ser aquele do envolvimento, vai ser aquele do relacionamento. Então, quando eu disciplino, tudo isso aqui está em jogo. Não é só eu dar uma ordem, não é só eu ensinar valores. Os valores eu ensino, mas eles têm que estar na minha vida como um exemplo prático para entregar aos meus filhos. Os valores, eles têm que ser algo vivencial. É uma prática vivenciada no conjunto e no contexto da família. Não é uma prática que eu digo, olha, você não pode mentir, mas eu minto. E aí esse filho vai dizer, meu pai fala uma coisa, mas ele faz outra. A minha mãe diz uma coisa, mas ela faz outra. E aí como ele vai receber, fazer essa leitura, analisar e interpretar, isso vai ser muito da individualidade de cada um,
da recorrência do comportamento dos pais em relação a essas questões. Eu não estou dizendo que às vezes a gente dá uma vacilada, a gente dá porque a gente é humano, mas o nosso comportamento, ele precisa ser construído a partir de uma linha de base. Existem pais que eles ensinam algo que eles não vivem, que eles tentam colocar uma disciplina apropriada que não é uma disciplina vivencial. Eles querem instalar um comportamento na criança como se a criança, olha, você está em construção, mas aqui você aprende só isso, essa parte minha aqui você não aprende. Todas as construções nossas, grande parte, a maior parte, são identificadas, realizadas, construídas dentro do contexto familiar. Então eu preciso ter essa clareza se eu tenho filhos ainda em idade de dar essa disciplina apropriada. Claro que quando a gente fala de disciplina apropriada, nós temos inúmeras práticas educativas que podem ser utilizadas pelos pais para a educação dos filhos. Mas agora, nesse momento, eu quero destacar a prática da experiência, a prática relacional, a prática da vivência, do relacionamento diário com os filhos. Porque uma hora ele vai sair da sua digamos, jurisdição. Ele vai sair, você nunca vai deixar de ser pai, você nunca vai deixar de ser responsável pelos seus filhos, mas em algum momento o seu filho, ele vai ter a autonomia dele, ele vai ter a casa dele, ele vai construir uma nova jurisdição, que é uma nova família, e a partir desse novo contexto familiar, eu, enquanto mãe, passo a ser a parentela, passo a ser parente, porque agora o meu papel enquanto mãe é justamente ser intercessora dessa nova família. O meu papel enquanto mãe, após passar desse período, digamos, onde eu tenho essa condição de dar essa instrução para o meu filho, é colocar-me no papel de intercessora dessa nova família. Mas eu não vou poder chegar lá nessa nova família e dizer o que eles precisam fazer, dizer o que eles precisam realizar, como eles devem criar os filhos. Não, porque essa parte já passou por mim. Já foi, agora é uma nova instituição, uma nova família, um novo chamado, uma nova causa, uma nova missão, um novo ministério. E tudo isso agora eles vão tratar entre eles. Não está mais nas minhas mãos. O que estava nas minhas mãos é o que está dizendo aqui. Disciplina os teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Na idade de aprender estava nas minhas mãos. Agora, a partir do aprendizado concretizado, e ele está agora numa formação, diante de um novo ciclo, de uma nova etapa, de uma nova fase, de uma nova família, só o papel de intercessora. Eu não posso ser aquela que entra dentro da casa e tenta resolver as coisas, quanto que na realidade, quando era a minha vez de resolver, eu não consegui resolver. Então isso precisa ter muita clareza nos dias de hoje. Outra coisa que diz assim, disciplina o teu filho enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Então, em outras versões, não cooperes para os destruir. O que a gente precisa entender? Que quando eu não faço essa disciplina adequada, apropriada, eu não estou contribuindo para o bem. Agora eu parto para uma prática, já saio dessa prática relacional, vivencial, e já entro nessa nova prática dessa construção de entendimento. Eu preciso entender que quando eu não disciplino o meu filho, eu não estou fazendo bem para ele. Porque quando eu não ensino de uma maneira apropriada, quando eu não ensino de uma maneira correta, quando eu não ensino de uma forma onde deve haver, dentro desse contexto de ensino, essa disciplina, o que acontece? Eu não estou fazendo para que ele viva melhor. Eu não estou colaborando com o crescimento e o desenvolvimento dele dessa forma.
Pelo contrário, eu estou colaborando muitas vezes para caminhos de destruição. Porque essa criança, no desenvolvimento dela, ela começa a ter entendimentos incorretos. E aí ela começa a criar um rastro de bagunça, um rastro de destruição. Aí ela entende assim, a minha mãe fez todo o tempo, cuidou desse rastro que eu deixei, então ela começa ela cresce entendendo que sempre vai ter alguém para cuidar de todos os rastros que ela deixa, que na maior parte das vezes são rastros negativos. E isso não é verdade. E eu tenho, enquanto mãe, que ter clareza disso. Quando eu não dou a instrução apropriada, quando eu não dou o ensino correto, quando eu não estimulo a estar em Deus, na palavra de Deus, no contato com Deus, no ensino de Deus, eu não estou ajudando esse filho a ter um comportamento e deixar um rastro, um legado saudável de construção em Deus. Pelo contrário, ele cresce tendo um entendimento equivocado da vida, imaginando que sempre vai ter alguém para consertar tudo aquilo que ele fez ou tudo aquilo que ele não fez ou simplesmente fez de uma forma equivocada. Mas a vida não é assim. A vida, quando nós, enquanto pais, não ensinamos, a vida ensina. Quando nós, enquanto pais, não colocamos esse ensinamento aqui de Provérbios 18, nós não fazemos, a vida faz, a vida ensina, a vida, ela não vai arrumando o nosso rastro de coisas erradas e incorretas. Cada vez que nós passamos e deixamos rastros de coisas, de comportamentos disfuncionais, de hábitos ruins, de falas que não são falas adequadas, a gente vai ter que dar conta de cada uma dessas coisas. As consequências, elas vão vir. Tem uma fala que ela é muito interessante, ela é real, que ela diz justamente que a fatura chega para todos, e ela chega mesmo. E ela pode ser uma fatura que chegue positiva, ou ela pode ser uma fatura que chegue negativas, com muitos comprometimentos, com muitas ações contra nós e contra tudo aquilo que nós construímos. Então, que você possa nesse dia ler Provérbios 19. Eu entendi, porque eu trabalho com famílias, e isso aqui foi assim, com muita clareza e com muito temor e tremor no meu coração. Eu leio isso e peço que Deus me dê sabedoria todos os dias, para que cada família que chegue até mim, eu possa ser um canal de bênção, possa ser esse canal de entendimento, para que eu possa ser esse canal de transformação, que eu seja esse canal. Porque um dia Deus, ele me alcançou, ele me transformou, e a transformação que Deus que fez em mim, eu creio de verdade que essa transformação também, ele age através de mim. E que você seja esse canal de transformação dentro da sua casa, que você seja esse canal de transformação na vida dos seus filhos, e que você entenda com muita clareza que quando você não dá uma disciplina apropriada, adequada, isso não é prova de amor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente quer ensinar o caminho correto, a gente quer ensinar o caminho saudável, a gente quer que os nossos filhos, eles tenham um entendimento, relacionamento com Deus e vivam na presença de Deus, porque nós entendemos que o caminho é Jesus, o caminho é a cruz, e nós não podemos dar outro ensino para os nossos filhos que não sejam esses. Além do, claro, os ensinos secular da escola, que já é muita coisa. Então, assim, mas colocando em níveis de prioridade, que você possa ter clareza e priorizar o ensino em Deus e por Deus dentro da sua casa. Um outro também que eu gosto muito, que é muito comum, que diz, é o 21, que diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. E diz assim, essa versão: muitos pensamentos há no coração do homem, mas só o conselho do Senhor permanecerá.
E ele faz uma explicação. Só a Bíblia permanecerá, porque a palavra quer dizer o conselho do Senhor. Porque a palavra quer dizer o conselho do Senhor. Então, que você possa receber a palavra como conselho do Senhor para a sua vida, como conselho do Senhor para a sua casa, como um conselho do Senhor para a sua existência, como um conselho do Senhor para a criação dos seus filhos, como um conselho do Senhor para o seu casamento, como um conselho do Senhor para o seu trabalho, como um conselho do Senhor para administrar suas finanças, como um conselho do Senhor para reger toda a sua vida e a sua causa. Assim nós declaramos nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e que você possa permanecer na Shalom do Senhor.